Para o Marrocos, a imigração é uma arma, e os imigrantes, munição. Quando acho que o Marrocos quer alcançar certos objetivos, só precisa abrir a torneira migratória e deixar que 10 mil pessoas entrem em Ceuta. E em 48 horas vai receber um cheque de 30 milhões de euros. O que aconteceu? Até que ponto? A Europa está conivente com determinados grupos de interesse para que esse problema não seja consequência de negligência, mas sim um plano? As ONGs, a maioria das organizações humanitárias que hoje atuam em torno da imigração ilegal, não precisam de financiadores externos. A própria Comissão Europeia financia todo o sistema de organizações humanitárias. E a maioria dos subsídios que as organizações humanitárias recebem vem ou da Europa, ou de prefeituras, ou de governos locais, ou do próprio governo. É que eles têm uma torneira pública, que é a que mais os alimenta. Eu já recebi muitas e já denunciei. E já me bateram com uma barra na cabeça saindo da minha casa. Por fazer o que estou fazendo agora, por parte da população magrebina. Por fazer o que estou fazendo. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Desta vez, contamos com o grande especialista em imigração ilegal e criminalidade, Rubem Pulido. Como vai, Rubem? É um prazer ter você aqui. Nada disso. O prazer é meu. Rubem, para as pessoas que não te conhecem, Que eu tenho uma grande audiência na Hispanoamérica, e praticamente todas as pessoas da minha audiência espanhola já te conhecem. Como você se definiria? Quem é você? Você é um ativista? Qual é o seu percurso para falar com tanta autoridade sobre os temas que você aborda, hoje em dia? Eu me descreveria como um servidor à pátria. Entrei nas Forças Armadas aos 19 anos e fiquei lá por mais de 10 anos. Jurei a bandeira com orgulho. E eu sempre digo que agora continuo defendendo meu país, mas em outras trincheiras, conscientizando sobre o que está acontecendo. Em relação à imigração ilegal e descontrolada, e quando deixei as Forças Armadas, me especializei em todo esse mundo da imigração, acessei partidos políticos e diferentes entidades nesse assunto. E bom, é isso que me ocupa desde que deixei essas outras trincheiras e estou agora. Bem, como eu te disse, tentando fazer com que a população esteja consciente do que está acontecendo, porque há muito desconhecimento, muito desconhecimento. As pessoas não sabem a magnitude do problema, e não é só um problema, mas sim a ameaça que temos sobre nós. Com a questão da imigração ilegal e descontrolada, porque isso também é importante, porque a imigração ilegal está em um momento de descontrole. Muitas pessoas estão chegando ao país por meios legais, como aeroportos. Mas depois suas estadias se tornam ilegais e há um caos fronteiriço também no nível aéreo. Há muita gente que recorre a documentos falsificados, que recorre a vistos de turismo, que depois se transformam nessas estadias ilegais. E muita gente que não está sendo controlada porque as forças e os órgãos de segurança do Estado não têm recursos, não têm meios nem logísticos nem humanos. Quando o fluxo de pessoas, tanto a nível marítimo quanto terrestre, quanto aéreo, assim como o que temos agora. Neste momento é difícil controlar quem está entrando em nosso país, muito complicado. E isso, obviamente, está sendo usado por redes criminosas para se infiltrar com intenções que não são de contribuir, mas sim de desestabilizar. Rubem, você está falando do problema da imigração ilegal descontrolada como uma ameaça? temos recentemente o caso de Alcalá de Henares, também temos recentemente o caso de toques em uma menina de 11 anos em uma piscina de Múrcia. Temos a surra que acabaram de dar em um idoso em Torre Pacheco. Não sei bem o motivo, mas isso me irrita muito. O que você acha de todos esses casos? Vamos ver. Tudo isso ocorre porque atualmente várias regiões da Espanha e o país em si viraram um parque temático para a criminalidade importada. Por que eu defino assim? Eu defino assim porque essa série de atos criminosos nesses países de origem tem uma pena ainda maior do que tem aqui no nosso país, na Espanha. Então, para eles, isso aqui é um parque temático. Eles podem cometer crimes de forma reincidente várias vezes. Em Barcelona, temos um exemplo disso, onde até mesmo essa reincidência criminosa foi levada à comissão parlamentar. Porque, surpreendentemente, agora os partidos políticos que estão no parlamento catalão perceberam que isso existe, que isso está nas ruas. Essa reincidência criminosa que vem de outros países. E então, diante de toda essa impunidade que registram todos esses fatos criminosos,
eles acabam se tornando repetitivos, com o perdão da redundância do termo. Cometem um roubo com violência, são levados à disposição judicial. Ele é argelino, não podemos deportá-lo, pois não há acordo de repatriação com a Argélia. Libertado com acusações, mas não fica na cadeia, não permanece preso, nem em repatriação. Além disso, Henri, muitas vezes ele está sem documentos. Com os marroquinos é igual, pois o regime do Marrocos define quantos podemos devolver. Assim, quando um marroquino é detido, ocorre o mesmo. Se deixaram em liberdade aquele que matou um jovem com um taco de beisebol em Alicante, deixaram, no caso... De Gata de Gorgos. Né? Exatamente, deixaram ele em liberdade. E é assim mesmo. Toque sim uma menor? Pois é, isso já é um comentário frequente, até nas redes sociais. Eu vejo isso na minha conta do X. Quando eu compartilho um fato criminoso, vejo um comentário. Amanhã ele está na rua. Amanhã ele está na rua. E é assim. E depois de amanhã ele está na rua. Volta a cometer outro crime, e outro crime, e outro crime, e outro crime. Perfis com até 40 ou 50 antecedentes policiais. Por que isso acontece? Por causa da situação atual nas fronteiras. Porque não são fronteiras que selecionam quem entra e quem não entra em nosso país. São fronteiras inexistentes, pelas quais qualquer um pode entrar. E quando você deixa entrar quem quiser, isso não vai ser aproveitado por quem quer construir uma vida no seu país. Isso vai ser aproveitado por quem já está se aproveitando. Criminosos comuns, e não só criminosos comuns, mas também perfis altamente radicalizados que têm entrado nos últimos anos. E sobre isso também se fala muito pouco. Não se trata só de crise migratória e pressão nas fronteiras, que trazem criminalidade e delinquência importada, mas também exportam terrorismo. Basta olhar os balanços públicos do Ministério do Interior sobre o combate ao terrorismo. Ministério do Interior. Qualquer um pode consultar e podemos ver como as detenções dispararam de forma exponencial. Há alguns anos, há 2 anos, fechávamos o ano com 70 e poucas detenções. No ano passado, com mais de 80. Este ano até agora já passamos de meio centenar. Ele aponta que o ano vai terminar com mais de 100 detidos por terrorismo jihadista em território europeu. Na Espanha, não estamos falando de mais de 100 detenções em Casablanca, no Marrocos ou na Argélia, onde também se combate o terrorismo e a amizade. Mas sim que estamos falando da Espanha. Na Espanha, mais de 100 indivíduos porque o ano vai terminar assim, com mais de 100 presos, que tinham intenções de formar células jihadistas, de cometer atentados em território espanhol, de montar centros de regulação. Tudo isso que estou dizendo aconteceu em solo espanhol, como em solo espanhol. Também estão neste momento instauradas as redes desses mesmos criminosos que facilitam as rotas da imigração ilegal para buscar seus clientes. Antes eles embarcavam e eram enviados para Alméria, onde desembarcavam e contavam com a ajuda de organizações humanitárias, conterrâneos e outros. Não, agora os traficantes já estão aqui e muitas vezes te esperam com um carro na estrada. A estrada que conecta com a enseada onde você desembarcou, para te guiar sobre onde ir, o que fazer e evitar. Com qual organização não governamental entrar em contato, com qual linha viajar para que a polícia não saiba nada sobre você. E essa é a situação que temos. E diante de uma situação assim, então só resta esperar isso, que a criminalidade aumente de forma exponencial e que qualquer dia a gente sofra um novo atentado terrorista. Isso está prestes a acontecer. Não um atentado como o que lamentamos há pouco em Algeciras, onde mataram um sacristão. Não, um atentado como o das Ramblas. Isso vai acontecer. Se não resolvermos a situação atual, isso vai acontecer. E não vai demorar muito. Você não vê que também está se gerando um descontentamento extremamente violento com a situação que estamos vivendo com os casos que acabei de mencionar antes? Alcalá de Henares, Múrcia, Torre Pacheco. Qual vai ser o final disso, Rubem? Mas o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Se o governo não articular as medidas necessárias para que isso de fato Promove que venham. Claro que promove. É que existe um sistema de tráfico institucionalizado no nosso país. É que, quando eles chegam, há organizações humanitárias que têm acesso a essa imigração ilegal antes mesmo da própria Polícia Nacional, organizações humanitárias que são financiadas pelo próprio governo.
através daquilo que chamamos de ministério, aquilo que eles chamaram de Ministério das Migrações, que eu não sei para que serve. Poderiam ter criado um ministério de favorecimento da imigração ilegal, pois é isso que estão fazendo. Faria mais sentido que o Ministério das Migrações. Diante de uma situação em que você vê o governo promovendo imigração ilegal, você está vendo como a polícia, quando você responde a problemas derivados da imigração ilegal, te rotula de xenófobo e racista? Você está vendo que o sistema não funciona. O que você faz? No final, você mesmo tem que se defender. Se governo, polícia, guarda civil e autoridades locais não te defendem, dependendo do lugar onde acontece um fato dessas características, no final você mesmo tem que se defender. E ainda mais se você tem família, se tem filhos, se tem filhas. É claro, os cidadãos que estavam em Alcalá de Henares, muitos eram pais que tinham filhas e estão preocupados com a situação. Eles não querem que a filha deles seja estuprada por um malinês. É normal que hajam assim? Temos que proteger os nossos, temos que proteger nossos filhos, temos que proteger nossos avós, nossos pais. Se a polícia não os protege e a polícia te criminaliza por agir contra uma situação dessas, então, no final das contas, surge em você. Faça você mesmo, você tem que se defender. É imperativo e é uma obrigação. É uma obrigação. É uma obrigação. Se não quisermos que isso aconteça, vamos articular os mecanismos necessários para que isso não aconteça. No fim do dia, eles ficam mais protegidos. Vou descer para a Torre Pacheco e quando este podcast sair, provavelmente já estarei lá. Estou convencido de que se eu presenciar qualquer ato criminoso e intervir de forma violenta, eu vou sofrer mais consequências do que o autor desse ato. Claro, porque são minorias. Sim, é que nós criamos esse termo, né? De minorias. Aqui. De certa forma, perseguir quem reage a fatos de várias naturezas provocados por essa minoria. Porque senão vem uma organização humanitária e criminaliza o policial que prendeu essa minoria. Você é a maioria, detido e se submete, pois sempre foi assim. Tudo isso está acontecendo, não só pelo poder político e pelo rumo do poder político, mas também pela nossa docilidade diante desse poder político. E pela nossa ação pouco fiscalizadora desse poder político. E a incapacidade de reação do povo espanhol diante do que está acontecendo. Então, quando você deixa as coisas passarem por muito tempo, quando você deixa as coisas passarem meses, deixa as coisas passarem anos, você ainda vota nessas opções políticas que apoiam isso? Quanto mais você prolonga um problema, mais radical vai ser a ação que você vai ter que executar para evitar esse problema. E é isso que está acontecendo. Mesmo assim, ao governo interessa, né, que o caos habite nas nossas ruas. Porque para o governo atual, pelo que parece, a polarização é conveniente. Mas já faz tempo, já pegaram um zapateiro com o microfone fechado com Gabilondo dizendo que era preciso aumentar a pressão. Isso é conveniente para eles, para apontar pessoas e dizer, ali estão os racistas. Eles carregavam a bandeira da Espanha, este votava no Vox, o outro votava no PP, o outro era do Frente Obreiro, o outro veio com Alvice Pérez. Claro, eles querem desenhar um inimigo, somos todos contra eles, e eles se colocam como a única solução que nunca resolve nada. É que para eles esse é o cenário perfeito. E depois, nesse caminho todo desse taticismo político, a gente acaba enchendo o nosso país de pessoas que depois vamos regularizar e que vão votar na gente, e que vão ser apenas números. Agradecidos. Entendo, Rubem. Eu quero conversar com você agora sobre a imigração em si, a imigração ilegal em si. Existem vários mitos circulando pela Espanha, principalmente entre o setor progressista, que diz: como não vamos recebê-los? 1, se são menores. 2, se fogem da guerra. Você que é especialista nisso, esse é realmente o caso? As pessoas que estão chegando são menores de idade? Eles estão realmente fugindo da guerra? Porque só vêm homens? Qual a porcentagem de homens e mulheres que entram? Quero falar de números e estatísticas. Hoje eu te falei que rolou uma confusão em um grupo de WhatsApp que tenho com meu querido pessoal de Vilauba. Alguns defendiam que eram menores de idade entrando, que não era delinquência. Não está estritamente relacionada com a imigração que vem de determinados lugares, que os espanhóis cometem mais crimes, etc.
Gostaria de detalhar todos esses temas que acabei de mencionar, porque acho extremamente importante desmontar certos mitos, para que juntos, com a verdade em mãos, possamos levar adiante soluções para o bem geral dos espanhóis nativos e dos imigrantes ilegais, inclusive magrebinos, e dos imigrantes legais, magrebinos, colombianos, venezuelanos, dominicanos, que estão aqui contribuindo para a sociedade. Se você foge de um conflito, deixa seus filhos lá, deixa sua esposa lá, não é? Pelo contrário, você tenta tirar sua esposa e seus filhos de lá, e você fica para resolver o que está acontecendo no seu país, como ocorreu recentemente na Ucrânia ou com vários cidadãos russos. Os homens ficaram lá, enquanto crianças e mulheres vieram para a Europa. Isso é fugir da guerra, isso é fugir de um conflito. Começando por aí, se analisarmos demograficamente, é que todo esse argumento cai por terra, partindo do que acabei de te dizer, estatísticas que o governo não vai colocar na mesa para você, demográficas, mas que ele tem. Por que ele tem? Porque a Guarda Civil coleta dados, acesso com frequência a relatórios internos da Guarda Civil, colaboro com a Guarda Civil em questões de imigração ilegal. E porque eu converso com eles para, em algumas ocasiões, ajudá-los quando surgem certas circunstâncias no corpo ou certas situações que acontecem nas fronteiras. Eles querem que sejam conhecidas, pois se falarem, ficam sem trabalho. Tenho relação próxima com todos na fronteira e recebo informações deles. Oficiais em relatórios, não em um caderno em relatórios que vão para a Delegacia Geral de Estrangeiros, Fronteiras, relatórios que vão para o Ministério do Interior. O que esses relatórios dizem? Bem, esses relatórios dizem, em resumo, que mais de 90% da imigração ilegal que está chegando à Espanha são homens. Mais de 90% são do sexo masculino. Há 80 e tantos adultos do sexo masculino. Há menos de 10% de menores. Mas é que entre esses menores há uma representação masculina superior a 90% e há um percentual residual de mulheres. Mas são todos homens, a imensa maioria, salvo algumas mulheres. Isso não é um modelo demográfico que foge de um conflito. E depois, tudo bem, vou aceitar essa ideia do conflito, que se foge de um conflito ocidental. Bem, é perigoso. É preciso controlar quem chega, sabendo sua origem e intenções no país. Mas um conflito na África, um conflito em Sahel, com todas as vertentes perigosas que isso implica para a nossa sociedade ocidental. Mesmo vindos de conflitos como os malineses, agora muitos somalis também estão chegando. E você? Esses caras não podem deixar que venham sem documentos. E você não pode deixar que venham pelas vias da imigração ilegal. Se você quer ajudar alguém, tem que estar em um conflito, tem que estabelecer rotas seguras para direcionar as pessoas que realmente estão diante de uma situação complexa. Porque ao optar pela imigração ilegal, ao alimentar a imigração ilegal, no final das contas você está alimentando um sistema monetizado? Várias operações policiais comprovam isso. Todas essas pessoas do Mali, Somália, Mauritânia, Senegal e de toda a África que usam rotas de imigração ilegal estão pagando milhares de euros aos traficantes de pessoas. Recentemente comentei sobre um caso nas Ilhas Baleares, onde a investigação policial revelou que esses argelinos haviam pago quase 10 mil euros, mais de 9.500 euros, na Argélia, onde o salário mínimo mensal acho que gira em torno de 200 a 300 euros, você sabe o que é juntar quase 10 mil euros. De que classe você é? Você é realmente necessitado? Está fugindo de uma situação precária? Permita-me duvidar, pois você enfrenta uma situação precária. Você não consegue juntar quase 10 mil euros, isso está acontecendo. No contexto argelino que acabei de relatar, mas também no contexto do Sahel, na Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Somália. Todos eles pagam milhares de euros. Essas pessoas não são pessoas que estão diante de uma situação de precariedade. E há certos contextos, como o do Sahel, que se você é capaz de reunir uma quantia dessas características, então também me permita duvidar que a sua forma de obter esses benefícios econômicos não é muito limpa em uma região dessas características. Porque estamos falando de um contexto delicioso,
Estamos falando de fronteiras controladas por jihadistas. A fronteira entre Somália e Quênia, controlada por jihadistas, que é que esses imigrantes ilegais utilizam, para no final fazer mais 3 ou 4 travessias de fronteira para acabar na Argélia e chegar à Espanha. No Mali, a fronteira norte com a Mauritânia é controlada por células jihadistas. Esses imigrantes estão financiando a jihad. Ao defender esse modelo de imigração ilegal para a Espanha, beneficiamos a classe média alta que paga traficantes e terroristas. É isso que queremos? Eles chegam sem documentos, dizem nome, sobrenome, idade, país de origem, e você acredita. Falam que vêm para trabalhar ou estudar, e você acredita. Até que um dia, pegam um Kalashnikov, entram num show e atiram em todos, e você pergunta, como isso aconteceu? Como isso não aconteceu antes? E por que não evitamos que algo assim aconteça? Essa é a situação. Sobre os menores adultos, já comentei os índices demográficos, mas chega muita gente. Com 20 e poucos anos, sei do congestionamento nas promotorias de menores na Espanha. E que processos e provas osseométricas para determinar a idade podem levar até um ano. No caso das Canárias, você tem 22, 23 anos com aparência jovem. Diz que tem 17 e passa mais de meio ano vivendo às nossas custas. Com cama, comida, ajuda econômica semanal e regime semiaberto que permite sair, se embriagar, usar drogas e voltar. Insultar os vigilantes, abusar de uma educadora social... Isso é uma realidade, não estou falando de coisas que podem acontecer. Não é história, é uma realidade. Que se vive hoje em dia, em centros como o de Hortaleza, em Madrid, onde trabalhadores do centro de Hortaleza tiveram que denunciar situações desse tipo à Polícia Nacional. Isso é comprovável para quem quiser, e ninguém pode me denunciar por difamação nem por calúnia porque é a verdade. Porque eu tenho denúncias e as li. E dei voz a elas através dos meios de comunicação com os quais colaboro. Você acha que tudo isso que conto pode nos trazer algo de bom? Não, sob nenhuma circunstância. Sob nenhuma circunstância. Se você quer ajudar alguém, primeiro vá até lá e descubra como ajudar essa pessoa lá. Porque a última coisa que uma pessoa desse país quer, se ela está em uma situação precária, é sair do seu país. Temos que defender o direito de não migrar. Não o direito de migrar, porque a maioria das pessoas não quer migrar. Como diz agora a esquerda, elas querem permanecer em seu país, se realizar em seu país, contribuir em seu país. O único que quer sair de lá é aquele que tem motivos obscuros para querer sair de lá. Por isso, em nossas ruas está surgindo criminalidade de forma exponencial relacionada com a imigração ilegal e descontrolada. Porque aqueles que fogem de lá não fogem da guerra. A maioria dos que fogem de lá fogem, na verdade, da justiça. Entendo, Rubem. Quero falar antes do tema da criminalidade. Outro dia, nosso querido Javier Ruiz na televisão, não sei se você viu, teve uma discussão acalorada com nosso amigo Samuel Vasques e dizia que a criminalidade está diminuindo. Mas isso eu quero deixar para o final, porque você entende. Quero falar sobre as ONGs. Até que ponto? A Europa está de conluio com determinados lobbies. E quando falo da Europa, falo da União Europeia, com determinados lobbies que financiam certas ONGs. Para que esse problema não seja uma consequência de negligência, mas sim um plano, eu estou convencido de que isso é um plano. Isso é impossível. Fazer tão mal que nem percebemos. Estou convencido de que nossos políticos estão vendidos a certos fundos de investimento. Querem o fim da Europa como conhecemos, e isso é um meio para isso. Não sei sua opinião. E se não for um plano nem o que você diz, mas ainda parece isso? Não? A última coisa que eu quero é sempre ir para o lado do irracional, não é? Eu tento ser muito empírico, de organizar bem as coisas, de falar só sobre o que posso demonstrar ou sobre o que pude constatar, mas eu posso te dizer que o cenário atual se parece muito com o que você acabou de relatar, não é? Se não é um plano pré-estabelecido, se não há fundos de investimento por trás, bem, parece que é, e muito. Que existam conexões reais. Bem, são questões que algum dia talvez descobriremos, pois uma já foi revelada. Conexão. Você conhece a organização não governamental chamada Open Arms? Não. Essas são outras questões. Vamos ver.
é que as ONGs, a maioria das organizações humanitárias que hoje em dia atuam em torno da imigração ilegal, não precisam de financiadores estranhos. É a própria Comissão Europeia que está financiando todo o sistema de organizações humanitárias. Exato. Há um macrocentro nas Canárias com mais de 2.000 imigrantes ilegais administrado por uma organização humanitária, que está recebendo fundos europeus e que, com fundos europeus, esse macroacampamento está sendo ampliado. A maioria dos subsídios recebidos pelas organizações humanitárias vêm da Europa, prefeituras, câmaras municipais ou do governo, é que eles têm uma torneira pública, que é a que mais os alimenta. Eles não precisam de financiadores externos, nós estamos financiando eles publicamente, de forma massiva. Isso não é debatível, isso... Não é debatível, isso é uma realidade. É só ver os relatórios financeiros dessas organizações. Algumas são transparentes, outras não. Tudo bem, vá à Cruz Vermelha, à CENTE, a Centro de Acolhimento e Apoio ao Refugiado, e veja seus relatórios e auditorias financeiras públicas. E você verá na seção de subsídios que eles receberam financiamento desde a Prefeitura de Madrid, ao governo da Andaluzia, ao governo, à Comissão Europeia, a qualquer prefeitura, no caso de operar, que várias prefeituras na Catalunha financiam eles. E todo mundo sabe o que eles estão fazendo, todos sabem, e não querem eles, querem olhar para o outro lado. E pronto, por que isso lhes convém? Por que isso lhes convém? Pois pelo que você relatou no começo. Pode ser que isso lhes convenha, mas também interessa que haja uma mudança demográfica controlável, permitindo que se perpetuem no poder. Vamos ver, é que isso também é uma ação totalmente perniciosa. Você sequestrar a população para que depois eles sejam seus eleitores, seus futuros eleitores, e tentar criar ali uma rede de clientelismo. Isso me parece perverso e pernicioso, de todas as formas. Isso também te dá um retorno, porque você, se perpetuando no poder, depois pode fazer o que quiser e pode escolher como quiser. Eles dizem que querem combater assim o inverno demográfico, e a fraude no sistema. Ao eleitor comum, ao trabalhador, aos aposentados, a todos os setores que a esquerda foi transformando em clientela ao longo dos últimos anos. Aí já não pode. Surgiram novas opções políticas que perceberam que estavam sendo enganados, que colocaram na mesa certos argumentos que, no final, conseguiram demonstrar e convenceram essas pessoas de que estavam sendo enganadas. E eles mesmos também perceberam isso. Obviamente, eu estou votando aqui um partido que está promovendo isso que está acontecendo na porta da minha casa. Eu não vou votar nesse partido político. As pessoas culpam demais o Partido Socialista Obrero Espanhol hoje em dia, mas o PP também fez parte desse problema que temos atualmente. Não podemos, Pedro Sánchez é nojento, o Partido Socialista Obrero Espanhol é uma metástase. A esquerda... Não há palavras para descrever a esquerda na Espanha. Acho que o problema é do sistema. E você? Sim, eu também. O que acontece é que eu não me meto muito em um terreno tão pantanoso como esse, porque é muito complicado, mas essa é a verdadeira realidade. Eu acho que mais... Rubem, você costuma abordar os assuntos mais complicados? Sim, mas eu tenho muito conhecimento sobre o assunto. Hoje... Eles continuaram chegando e não revoquei. Nenhuma lei. Sim, é que você mencionou a palavra sistema sim, e era isso mesmo. Tive muitas conversas nos últimos anos. Eu acho que o sistema político está quebrado. Eu acho que estamos caindo em um estado falido, muito perigoso. Olha, Rubem, quando você diz que PP e Partido Socialista Obreiro Espanhol fizeram o mesmo, totalmente fizeram o mesmo, mas é que também não te oferecem, melhor dizendo, uma solução. O Partido Popular não me inspira confiança porque você quer resolver. O problema atual já não é simplesmente de imigração, mas também questões geopolíticas que estão muito ligadas à imigração. Porque há um país ao sul com o qual temos fronteiras, após o estreito, que é Marrocos, que está fazendo um uso estratégico da imigração, está usando a imigração como uma arma de pressão política. E eu não ouvi o Partido Popular falar em nenhum momento sobre a situação que temos neste momento em matéria de política externa com Marrocos. Não ouvi que vai dar uma resposta à nova situação geopolítica no Maghreb. Não ouvi falar sobre a Argélia, não ouvi falar sobre o Saara, não ouvi falar sobre Marrocos, insisto. Isso não me inspira confiança, pois ali surge o problema. Se você não é capaz nem de mencionar esses países que estão causando um problema tão grave como o da imigração,
Então permita-me duvidar que você possa resolver esse problema, porque esse tipo de situação precisa ser resolvida na origem do problema. E a origem do problema é a situação nesses países de origem e a situação transfronteiriça nesse continente africano. E o uso político que muitos países fazem da imigração. Então você tem que me dizer como vai se relacionar com a Argélia para controlar essa pressão migratória vinda do território argelino, ou não. A Argélia aceita seus cidadãos. Agora diga, o que fará com o Marrocos? Diante de uma situação em que o Marrocos coloca milhares de anistiados e indultados nas ruas, que depois acabam vindo para cá através da imigração ilegal. E o que fará com Mauritânia, Senegal e Gâmbia para impedir que continuem saindo barcos de lá? E não ouço você falar sobre isso, nunca ouvi você falar sobre isso. Então, isso não me inspira nenhum tipo de confiança. Me inspira menos confiança até mesmo do que Pedro Sánchez. Eu concordo com você. Porque Pedro Sánchez pelo menos sabe onde está, onde ficam esses países, por que ele foi até lá. Mas é que se você aspira a ser presidente do governo, você tem que ir a Rabat, você tem que ir a Argel, você tem que ir a Dakar, você tem que ir a todas essas áreas. Você tem que começar a construir relações com esses países que neste momento estão nos causando um problema dessas características. Entendo, Rubem. Quero te perguntar algo sobre uma afirmação sua. Marrocos está usando de forma habilidosa a imigração como arma de extorsão política. Pode explicar melhor a que você se refere? Bem, quero dizer que para Marrocos a imigração é uma arma e a munição são os imigrantes. E quando Marrocos quer alcançar certos objetivos políticos, objetivos de todo tipo, seja no nível econômico, seja no nível logístico, só precisa abrir a torneira migratória, deixar que 10 mil pessoas entrem em Ceuta. O que houve? Em 48 horas terá um cheque de 30 milhões de euros. O que houve? É só ligar os fatos para ver que Marrocos está fazendo um uso estratégico dos fluxos migratórios. Porque isso, em termos geopolíticos, se chama guerra híbrida ou ameaça híbrida. Mas eu acho que Marrocos já cruzou a fronteira da ameaça híbrida e já estamos diante de uma guerra híbrida. Porque Marrocos está fazendo guerra contra a Espanha através de diversos fatores que fazem parte dessa guerra híbrida. A imigração é um deles, a ciberespionagem é um deles, a interferência eleitoral é um deles. Existem várias ferramentas que se enquadram no termo guerra política e Marrocos está colocando todas elas sobre a mesa. Marrocos espionou o governo espanhol, Marrocos provocou interferências eleitorais em cidades autônomas como Ceuta ou Melilla. Marrocos está usando a imigração ilegal para pressionar geopoliticamente a Espanha. Temos um inimigo que nos declarou guerra e não queremos admitir isso. E se não admitirmos, bem, também há as concessões territoriais. Certas pressões, usando a imigração ou usando ciberespionagem para te obrigar a dizer que a melhor solução para o Saara é aquela que o regime alauíta propõe. Não, você é potência, você é o contrário. A seção Saharaui. Totalmente. Vamos ver. É que os tribunais internacionais, já nos anos 70, disseram que a Espanha é a potência administradora dessa região. E que a Espanha tem que zelar por um processo de autodeterminação nessa região, não por um processo de ocupação por parte do Marrocos. Essas pessoas têm direito de decidir o que fazer, não a serem ocupadas, a serem agredidas, a serem maltratadas, a terem guerras detonadas contra elas. Na área de Tindus, não, você tem que dar uma solução pacífica. Não pode permitir que sejam oprimidas pessoas que foram anos atrás compatriotas. Você não pode deixar que isso aconteça. Além disso, você não pode simplesmente ceder um território assim. Ainda mais um que não é insignificante, né? Estamos falando do Saara Ocidental e que em termos estratégicos também é muito positivo para nós. E você está colocando um laço nesse território e entregando para Mohammed, exceto, aí está, um território que pode nos ajudar a controlar a imigração, que pode nos ajudar a crescer economicamente, por exemplo, com a questão da pesca, não é? Também pode ser muito favorável. Vai entregar todo esse território assim. Além disso, é um território também turístico que Marrocos está explorando. Lugares como Dajla, paradisíacos, onde há ondas incríveis e onde surfistas de toda a Europa estão indo.
Lá onde foram construídos complexos hoteleiros dedicados a todo esse turismo do vento, isso nós entregamos para Marrocos ali. Não, sem pedir permissão aos sarauís, sem levar em conta o que podemos fazer por eles. Que solução podemos colocar em prática ali? E insisto também na questão da imigração. Controlar a rota atlântica, todo esse território é fundamental. Todo esse território agora controlado pelas autoridades marroquinas para exercer pressão contra o povo sarauí, para agirem como quiserem no turismo e nas instalações esportivas. O que também vão fazer no Saara? Para explorá-lo em nível de pesca ou de minerais, ou em múltiplos níveis? Em definitivo, nós deixamos que eles façam isso, que eles estejam lá. Mas depois, atenção, se sai um barco de Cabo Bojador, se sai um barco de Dakla, se sai um barco de alguma costa saariana. Aí já. Isso a gente não controla. Controlamos o território, mas não controlamos a imigração ilegal que parte desse território. E a gente permite isso. Não podemos permitir isso. E aquilo que te falei no início, é que nós somos a potência administradora dessa área. E nós devemos zelar pelo direito de autodeterminação do povo sarauí. E uma pergunta, Rubem. Você vê possível um conflito bélico não híbrido, mas total? Eles não precisam disso. Militarmente estão em desvantagem. Isso funciona para eles? Eles estão em desvantagem militar? Sim. Eles estão comprando um monte de... Eles estão comprando, mas continuam em desvantagem em nível militar. Não vale a pena para eles. Vão se desgastar. No Marrocos, embora possam te vender Rabat, Casablanca, possam te vender Tanger, o interior do Marrocos é pobre. Lá não tem nada. Eles podem nos dar um bom susto, isso sim. Mas além disso, nada. Não podem fazer mais nada. E isso está funcionando muito bem para eles. E isso está funcionando muito bem porque eles têm ferramentas. Ou seja, você acha que... Nunca vai escalar para um conflito bélico? Eu acho que hoje em dia não. Não, eu não digo hoje em dia, mas eu digo, por exemplo, imagina, e no futuro? Bem, depende do programa de Marrocos. Deixa eu... Vou te dar um exemplo. Tenho uma pergunta. Você é realmente um urso ou só pensa que é? Vou te dizer uma verdade incômoda. Você é o reflexo das pessoas com quem você convive. Durante anos fiquei preso em um ambiente que não me levava a lugar nenhum, cercado de pessoas sem ambição, esperando que algo mudasse. A verdade é que nada muda se você não assumir o controle da sua vida e escolher bem suas companhias. Por isso, criei o Clube Red Pill 3.0, um espaço feito para homens que querem se cercar de verdadeiros guerreiros. Um espaço onde abordamos temas-chave como masculinidade, estoicismo, relacionamentos, dinâmicas de casal. No qual tentamos dar a vocês as ferramentas necessárias para que alcancem seu máximo potencial, continuem melhorando todos os dias para que se tornem os homens que esta sociedade tão desesperadamente precisa. Além disso, ao entrar, vocês têm acesso a uma seção exclusiva onde podem fazer perguntas aos usuários, aos convidados da fábrica e aprender diretamente com os principais nomes da indústria. Se você quiser fazer parte da comunidade, deixe o link no comentário fixado. Continuamos com o podcast Urso. Aparece o Vox, ou aparece a Albice, ou aparece qualquer outro partido novo, assim, mais patriótico, que reivindique tudo isso que você está dizendo, que não se pode permitir ceder o Saara Ocidental ao Marrocos. Enviamos tropas para lá. E além disso, começamos a adotar políticas de devolução em massa de imigrantes ilegais. E dizemos, esses são todos marroquinos, eu devolvo, esses são da Argélia, o mesmo. E começamos a dizer claramente que qualquer tipo de intenção territorial sobre Ceuta, Melilla ou as Canárias será respondida com firmeza. Nesse contexto. Que eu vejo distante. Nesse contexto, você veria isso como necessário, pois seria o exigido. É importante esclarecer que, ao falar do Marrocos, não nos referimos aos marroquinos que estão aqui contribuindo e trabalhando. Estamos falando do Marrocos como Estado-nação liderado por Mohamed VI. Por favor, amigos marroquinos, entendam o que está sendo dito aqui. Isso não é guerra contra vocês. Vocês trabalham e contribuem. Isso é um conflito geopolítico e não se pode tapar o sol com um dedo, por sentimentalismo. Mas e você? Se desenhar um cenário dessas características, e a Espanha é um país inteligente? A Espanha coloca em prática certas triangulações geopolíticas e diplomáticas para que Marrocos acabe sendo esmagado. É totalmente realizável. Primeiro, pelo poder militar da Espanha e pela preparação de muitos militares espanhóis.
Eu estive lá por mais de 10 anos. Espanha. É uma potência militar? A Espanha é uma potência militar. O que acontece é que é uma potência militar. Não treinada em cenários de guerra, está muito bem treinada. Mas não faz a guerra. Quando você não faz a guerra, o cenário muda muito. Do treinamento à ação em si. Pode ser que por aí tenhamos algum problema, mas um problema que os militares que trabalham nesse tipo de cenário vão resolver muito em breve. Porque há muita capacidade. O que acontece é que é preciso estar lá. Eu estive mais de 10 anos nas Forças Armadas e sei da capacidade dos meus companheiros. E eles têm uma capacidade enorme, e há uma inteligência militar que nunca é colocada sobre a mesa, e que é enorme. E depois falamos da Argélia, que militarmente está acima do Marrocos também. Se você for capaz de tecer uma aliança militar com a Argélia, Marrocos dura um mês sendo generoso. Porque a Argélia também está com a causa Saharaui. A Argélia também não vai permitir que Marrocos continue ocupando o Saara. E aí vamos ter uma conexão. E aí podemos encontrar um aliado. A Argélia sempre fez as coisas direito com a Espanha. O que acontece é que, claro, se você dá o Saara de presente para o Marrocos, a Argélia fica irritada. Normal. Que fica irritada. Isso nunca foi uma dúvida. Ceuta e Melilla. Quando publiquei que Ceuta e Melilla nunca pertenceram ao Marrocos, ou seja, são anteriores até mesmo à criação do Estado-nação do Marrocos. Muita gente me dizia, me perdoe, vou reformular isso. Eu disse que qualquer marroquino vivendo na Espanha que tenha pretensões nacionalistas do Marrocos sobre território espanhol deveria ser expulso imediatamente, porque nós não podemos nos dar ao luxo de ter uma quinta coluna. Ou seja, com um país com o qual temos tensões geopolíticas, não deveríamos permitir que pessoas vivam aqui e que se posicionem a favor desse país em caso de um conflito. Acho que isso é algo evidentemente lógico, mas nem Ceuta, nem Melilla, nem toda a região do Rif, nem toda a região norte. Então vamos falar sobre isso. Isso não foi Marrocos. Isso não foi nem Ceuta, nem Melilla, nem Alhucemas, nem toda a região do Rif. Isso é o Rif. Os rifenhos não querem ser parte do Marrocos. A maioria dos rifenhos não quer pertencer ao Marrocos. E a maioria dos rifenhos não manifesta esse desejo publicamente. Por causa da repressão a qual o regime alauíta pode submetê-los. Já houve muitos rifenhos que lideraram movimentos ativistas e que foram presos. Apenas por afirmar que não é Marrocos, mas sim o Rif. E que cabe a eles decidir se aquilo é Marrocos ou se é o Rif. E se estão mais próximos da Espanha ou mais próximos de Marrocos, isso pertence a eles. Há rifenhos exilados na Argélia porque não podem estar em território marroquino. Há rifenhos exilados na Espanha. Porque não podem estar em território marroquino, pois são perseguidos e presos. No melhor dos casos. E se você já é uma pessoa de alta notoriedade no movimento, então eles acabam procurando um crime que você não cometeu. Como também aconteceu com muitos jornalistas contrários ao regime Alagui, que foram acusados de abuso sexual, roubo e outras questões, para serem presos. Então, Rubem, Nem Ceuta, nem Melilla, nem nada do que as rodeia. Mas existem ditos de que Melilla é mais antiga que Navarra. Vai me dizer agora que aquilo era Marrocos? Aquilo nunca foi Marrocos na vida, Marrocos nem existia ali. É sobre isso que eu quero falar aqui. Essas pretensões sobre esses territórios existem, não estamos inventando. Mas porque é mais uma das ferramentas de tática híbrida e de ameaça híbrida desencadeada pelo Marrocos. Plantar todas essas ideias e delírios inexistentes em sua população. Desde os centros educacionais até as redes sociais, pegando ativistas-chave que vão te dizendo que aquilo é uma ocupação espanhola e que é preciso recuperá-lo. Mas é isso que você diz a esses jovens de 20 anos que não conhecem a história do seu país. Porque, insisto, Marrocos não é nada. Se você tirar o Rif e tirar o Saara, não é nada. Mas claro, para adolescentes, você coloca na cabeça deles todos esses sonhos, todo esse expansionismo, e eles acreditam nisso. Porque é muito bonito, porque te mostram desse jeito. Mas eles dizem que o Grande Marrocos começa no Planalto e termina na Mauritânia. Eles vendem isso para você desse jeito. Claro, existem mapas. Mapas que dizem que começa no Planalto Espanhol existem? Mapas da Andaluzia à Mauritânia.
O grande Marrocos sonhado, isso é um sonho expansionista e esse sonho agrada a certos jovens de lá. Na verdade, toda vez que faço uma crítica ao Marrocos ou a defesa de Ceuta e Melilla, a defesa das Canárias, a defesa do Saara, meus posts ficam cheios de marroquinos de contas fantasmas. Me dizendo que eles vão recuperar aquilo, que as Canárias pertencem a eles, que Ceuta pertence a eles, que Melilla pertence a eles, que Al-Andalus pertence a eles, que Tudo pertence a eles. tudo pertence a eles. Em definitivo, É um sonho expansionista muito bem enraizado entre a população marroquina. Quando há problemas no Marrocos, quando há desestabilização social, isso cai com uma luva para acalmar a ansiedade e revoltas sociais. Ei, concentrem-se no nosso projeto expansionista. Não ataquem o regime que vai ajudar vocês a construir o grande Marrocos. E em resumo, essa é a ideia que colocam na cabeça de todos esses jovens. E Marrocos é um país de grande expansão demográfica. E se você vai fazendo isso com todos esses jovens, essa prática, essa lobotomização, essa lobotomia ali, de forma constante, então você vai ter um exército de garotos que acreditam que o grande Marrocos é um território maior do que o europeu. Mas então, a pergunta que eu vou te fazer aqui é: até que ponto? É culpa nossa esse delírio expansionista por parte do Estado marroquino? Cara, é culpa nossa porque permitimos que continuem fazendo declarações públicas assim. Mas não só de pessoas do Marrocos, mas também de antigos ex-dirigentes socialistas que colocam isso na mesa para você. Bem, ex-dirigentes e dirigentes. Sobre os ex-dirigentes, como Bono e Zapatero, que organizam congressos nas Canárias ou em locais estratégicos. E dizem que talvez seja preciso pensar nisso. Isso de que em Ceuta e Melilla tem que haver um processo de descolonização, mais ou menos, né? Isso foi colocado na mesa por ex-dirigentes socialistas. Busquem nas hemerotecas, lá encontrarão. E tivemos um ministro das Relações Exteriores como Álvares, que disse repetidamente que a melhor solução para a questão do Saara é a solução apresentada pelo reino de Mohamed VI. Que a solução seja anexar ao Marrocos. No final, essa é a solução. Essa é a solução, Marrocos. Ele pode te pintar mais bonito, mais feio, com mais ou menos desenhos, mas essa é a solução. Porque se a solução fosse outra, se a solução fosse parecida com a que está nos tratados internacionais, Marrocos sairia dos territórios ocupados para buscar uma solução. Mas segue ocupando territórios. E se você levantar uma bandeira do Saara em qualquer lugar onde eles estejam com grande presença, cuidado, hein? Cuidado, porque o mínimo que pode acontecer é você ser detido e preso. Isso é o mínimo que pode acontecer. Se ninguém te ver, podem até te dar um tiro. Só pelo simples fato de carregar uma bandeira do país em que você está. E você? Que solução você vê para tudo isso, Rubem? Que solução você vê para tudo isso? Homem, a solução que eu vejo é que haja um governo decente, que faça uma mediação diplomática, se não rompa relações com um país extorsionador como o Marrocos, que se propõe a abrir, não para recuperar as ótimas relações que tivemos no passado com a Argélia, e que comece a trabalhar para uma solução no nível da imigração e para uma solução no nível geopolítico. Porque a Argélia, se não me falha a memória, tem 7 fronteiras comuns com a África. É o território da Argélia, é preciso ver isso. Você não faz ideia do nível de imigração que passa pelo território argelino? Do que chega aqui à Espanha vindo da Argélia é só 10%. E olha que estou arredondando para cima, hein? É só isso que recebemos de tudo que circula? Só 10% passa pela Argélia e eles não pedem nada para isso. É um país consciente de que a imigração ilegal e o trânsito de pessoas ilegais não trazem nada de bom para o país. Nem em termos de segurança, nem em termos de criminalidade, nem em nenhum outro aspecto. E 90. Por onde passa, Rubem? Não é que o 90 não alcance o norte da Argélia. Certo, desce de novo, porque a Argélia vai controlar a imigração ilegal. Território. Então pergunta,
Apenas 10% do que chega à Espanha vem da Argélia, certo? Do que se movimenta na Argélia, só 10% escapa, é isso que estou te dizendo. Ou seja, 90% é controlado pela Argélia. Sem pedir nada em troca, você vê um país que faz tudo certo há anos. E Marrocos, o que fará? Marrocos os utiliza? Marrocos os usa para nos pressionar? E já com tudo isso do caso Gordo e tudo mais, também vimos mensagens onde há um superior da Polícia Nacional que reconhece que Marrocos tentou sufocar as Ilhas Canárias. Mas Marrocos tem sufocado, não tentou. Conseguiu. Bom, isso sufocou Ceuta, isso sufocou Melilla. Toda vez que quis pressionar diferentes territórios espanhóis com pessoas, ele fez isso. Totalmente. Costa Catitana, assim, 2018. O que acontece é que temos muito pouca memória, analisamos muito pouco o problema. As pessoas que participam de debates televisivos não fazem a menor ideia. Digo isso claramente, exceto por algumas pessoas que sugeriram: vamos tratar esse problema com bom senso. Samuel Vázquez, Carlos Paes e Roberto Vaquero estão fazendo isso. Tem muita gente dizendo: olha, isso não se trata de cuspir. Não vamos analisar as causas, vamos analisar tudo o que está acontecendo e vamos colocar a verdade em cima da mesa. Sem rodeios, mas tanto sem rodeios quanto sem invenções. Que são desnecessárias ou certas, hein? Estratégias políticas que também não nos fazem nenhum tipo de favor. Se você quer não só conscientizar com a população, mas também enfrentar um problema dessas características, você tem que enfrentá-lo com bom senso, com conhecimento, desde a raiz dos problemas. E assumindo uma realidade, e em definitivo, assumindo uma realidade e não se enganando. As pessoas, mas... Uma pergunta, Rubem, você até que ponto acha que, politicamente falando, eles têm consciência? E unicamente para continuar mamando na teta para que não vazem? Esse ciberespionagem anterior ao governo atual permite tudo isso de negativo para a população nativa espanhola. É que eu já não sei. É que eu não posso deixar de acreditar que isso é um plano. É que eu não acredito que alguém seja tão perfeitamente inepto assim, porque realmente é inepto. Eu acho que a função dele é parecer inepto e assim cumprir com o plano. Deu pra entender? Ou seja, eles estão... Não, eu estou te dizendo que o caos é bom pra eles. Sim, estou te dizendo. No caos, eles veem não só um benefício político, mas também uma arma pra cortar cabeças, sabe? Pra cancelar a gente. Pra dizer que é preciso controlar o Instagram, o Twitter, o Facebook, todos os meios de comunicação e tudo o que for necessário para que a gente não tenha que responder diante de um problema dessas características. Porque nunca me colocam em um debate frente a um representante de uma organização humanitária, frente a um representante do Podemos ou do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Aconteceu em poucas ocasiões e cada vez que aconteceu... Disseram para não subir o vídeo. Não subiram o vídeo, fui eu quem subiu. Mas eles ficaram expostos. Porque o que se esperava disso era uma confrontação política, o que se esperava disso era uma confrontação populista. No fim, o esperado eram argumentos banais. Mas eu dei a eles os dados na cara. E diante dos dados, diante da matemática, diante das estatísticas, diante da análise de um problema, diante de relatórios policiais da Frontex, aí você pode fazer todo o jogo político que quiser, que derrubar. A análise empírica do problema é realmente complexa, para não dizer que é impossível. Quero falar de uma coisa, Rubem, com você, para encerrar este bloco. Javier Ruiz, outro dia, ele estava tendo uma discussão, porque aquilo era uma discussão com aquela cara de prepotente que tem esse jornalista. Falando com Samuel Vázquez na televisão, ele disse que a criminalidade estava diminuindo. Você viu? Sim, claro, eu vi. Isso é verdade? Não é verdade, olha. Primeiro, não é verdade porque depende de quando você começa a analisar. É que se você diz agora mesmo, se você começa a analisar agora mesmo. Problemas das Canárias relacionados à imigração ilegal com estatísticas do último ano. A imigração ilegal que ocorreu nas Canárias até agora neste ano diminuiu. Pode-se dizer que diminuiu bastante em comparação ao desastre do ano passado, mas se você olhar para trás, a imigração ilegal nas Canárias está uma loucura. Se você analisar os dados com certa perspectiva, depende de onde você queira começar, se você quiser começar.
Desde a pandemia, quando ninguém saía na rua, ninguém cometia crimes, obviamente aí você tem uma queda criminológica. Então, claro, eles são especialistas em fazer essas coisas. Eles são especialistas em te dizer. De 2017 a 2020, os crimes caíram, mas se nem saíamos na rua, como haveria crime? Os crimes diminuem, obviamente diminuem. Mas depois vai lá nas estatísticas do Instituto da Mulher relacionadas com o que eles chamam de violência de gênero, que são públicas, vai lá ver vítimas fatais em casos relacionados à violência contra a mulher. E é que 50% praticamente dos assassinos são estrangeiros, e estamos falando de uma porcentagem da população que não chega nem a 15%. Existem problemas relacionados e uma predisposição ao crime, como mostram essas estatísticas. Passei pelo Raval, pelo Put e vá ao Príncipe comprar cigarro. Não sei se arrisca. Em certas áreas onde eu realmente estive e onde eu vi. Isso é uma realidade comprovável aqui na Espanha, e que existem zonas não tão boas aqui na Espanha. Claramente, outra coisa é se são chamadas assim ou não. Então o que é uma zona não tão boa? Uma zona não tão boa é uma zona onde você não só não vai ficar tranquilo, como também vai sair de lá em uma situação ruim. Eu já gravei uma reportagem no Raval com câmeras, e não só com câmeras, mas com 7 agentes da guarda urbana que, de forma discreta, estavam protegendo minha integridade e a integridade de uma personalidade política com quem eu estava caminhando pelo Raval. Mesmo havendo câmeras, isso está gravado e pode ser visto. Mesmo havendo câmeras, mesmo com a presença de 7 agentes disfarçados. E isso, se você não for muito burro, vai perceber. Não seguiram. Com ânimo? De quê? Não sei, pois felizmente aqueles caras foram impedidos, mas eles nos perseguiam e estavam cada vez mais perto. Gravando outra reportagem do Put. Nesse caso, era só eu que estava gravando essa reportagem em El Put. Começaram a jogar pedras em mim das janelas, eu tive que sair de lá. Pra mim, isso é uma zona, né? Uau! No Príncipe você nem consegue entrar, porque de fora já estão te ameaçando com uma arma. Isso também está gravado. Estão dizendo que vão te dar um tiro se você entrar no Príncipe. Isso é uma área, né? Uau! Mas não só o Raval, é o Put, é o Príncipe. Há muitas áreas que estão se tornando não uau. Você vai para a Múrcia, para o bairro do Carmen, e se sente realmente desconfortável. Você vai para certas áreas em Madrid. Com isso me refiro a lava-piés, em certos horários, e você se sente realmente desconfortável. São áreas que estão à beira do não uau. Para esses são... Torre Pacheco. Torre Pacheco, eu já estive em Torre Pacheco e a certa hora pra mim Torre Pacheco se torna um tanto incômodo. Porque eu não gosto que mesmo que não me batam ou mesmo que não me xinguem, eu não gosto, eu não aproveito. Com um monte de população magrebina reunida entre si, com aparências um tanto estranhas, me olhando de forma intimidadora. Isso não me tranquiliza, não precisam fazer nada comigo, só não me sinto bem. Se 1 ou 2 te olham, você pode dizer que isso acontece com qualquer espanhol também. Mas se já se juntam, porque estão te olhando que você está fazendo uma reportagem, estão te olhando que você está documentando certas questões, estão te olhando que você vai fazer justiça depois do que aconteceu recentemente, e se juntam 20 em uma esquina para te olhar de forma intimidadora. Também penso assim, não quero isso no meu país, quero andar tranquilo. Não quero que as pessoas me olhem de forma ameaçadora, como se dissessem que terei problemas se não sair. Não quero isso no meu país, desculpe. Se você quer, tudo bem, mas eu não quero. Rubén? Tem muitas pessoas que acham que esse problema é exclusivo da Espanha, mas na verdade, na minha opinião, a Espanha está bastante atrasada. Você está comparando zonas proibidas causadas por imigração ilegal com o restante da Europa? França? O que vai acontecer com a França? O que vai acontecer com a Bélgica? O que vai acontecer com a Alemanha? Qual é? Ou seja, a Europa está enfrentando uma situação bastante delicada. Tenho amor por todos, independentemente de raça ou religião, desde que venham contribuir e não desejem mal a mim ou aos meus. Mas não vejo uma saída bonita para isso. Não, eu também não. Olha, pra mim, do meu ponto de vista, há muitos países que têm uma solução complexa
Por exemplo, França, Bélgica, Reino Unido. Caramba, Reino Unido, hein? A Suécia está começando a tomar providências, na hora certa. Mas há países que... O Reino Unido não tem salvação? O Reino Unido tem salvação, mas é uma salvação complexa. Uma salvação complexa? Você quer dizer complicado? Quero dizer um conflito. Um conflito civil. Uma guerra. É a única coisa que pode resolver a situação em muitos países que estão agora mesmo. França, o mesmo, não é? Acho que a França ainda tem uma opção política, mas tem que tomar uma decisão, né? Tem que tomar decisões muito determinantes. Por que você faz uma... Diferenciação entre França e Reino Unido? Porque no Reino Unido a única solução que você vê... Porque no Reino Unido eles conquistaram o poder político. Na França eles conquistaram, mas em pequena escala. No Reino Unido eles já ocupam parlamentos regionais e cidades. Quando eles já conseguem entrar em cargos políticos, quando já tem poder legislativo, aí já fica complicado. Porque, obviamente, eles vão legislar em benefício próprio. E quando eles criarem leis adaptadas aos seus costumes e ao seu modo de viver, aí ou você confronta ou não tem solução. Então eu acho que na França ainda existe uma opção política para resolver essa questão. Porque a classe política francesa, neste momento, né, se decidir reagir, vai ter o poder de reagir. Mas já vimos muitos conflitos no Reino Unido que não só foram silenciados, como também recorreram a líderes de certas comunidades para resolver esses conflitos. Então, aí já de certa forma, implicitamente, está reconhecendo que eles têm um poder político sobre a sociedade inglesa. Reverter isso é complexo. E com isso dos líderes religiosos, isso tem uma ligação com os índices de criminalidade? E é que há muitos lugares ou muitas cidades na Espanha... O que mencionamos sobre o Putsch? Muitos conflitos no Putsch não vão ser resolvidos pela Polícia Nacional. Vão ser resolvidos o líder religioso. E quando o líder religioso resolve um problema, quando o líder religioso intervém em certos delitos para resolvê-los aplicando a lei islâmica ou a Sharia. Isso não entra nas estatísticas do Ministério do Interior? Então não vamos ter consciência se a criminalidade aumenta em certos guetos que já existem na Espanha? Porque essa delinquência é controlada pelo líder espiritual, e então nada acontece com o líder espiritual. Saiu uma nota. Foram 50 roubos violentos no bairro. Resolvemos como sempre resolvemos esses problemas. A polícia não interveio, quem interveio foi Limã, e foi Limã quem fez justiça. Então, assim, dificilmente também vamos conhecer a tendência criminológica de muitas áreas e de muitas regiões espanholas. Mas voltando novamente, fazendo a ponte com o que você me dizia, para mim, Reino Unido, por isso tem uma solução difícil. E por isso acho que a França, se reagir a tempo, que acredito que está reagindo. Bom, estão atrasados, né? Mas estão muito atrasados, mas agora a reação está acontecendo. Estão pisando no acelerador por parte de muitos coletivos juvenis, por parte também de partidos políticos. Também líderes políticos jovens como Mário Marechal, que estão liderando uma resposta não só política, mas social a todos esses problemas e estão dispostos a resolvê-los. Mas claro, a cidadania francesa tem que perceber que a solução está aí. E votar. Em consequência, na hora de... O problema. Rubem, o que eu vejo é que grande parte da população está satisfeita com as circunstâncias que estão sendo impostas a nós por Bruxelas em relação à imigração e à ilegalidade. Só por medo de ser chamado de racista ou xenófobo, você não sente igual? Sim, totalmente. Há muito medo. Mas por que não se conhece a magnitude do problema? Porque a maior parte da população não sabe absolutamente nada do que mencionamos aqui? Porque passa a tarde vendo televisão? E por que a televisão fala de jovens? E por que a televisão fala de minorias? E por que a televisão fala de racismo e de xenofobia? Você não vai saber, pois a televisão só fala de guerras, fome, meninos e meninas. Então, a maior parte da população espanhola ainda não está consciente. E quem está ficando consciente à força, está ficando consciente porque está vivendo o problema na porta de casa.
Não porque tenham descoberto assistindo ao seu canal, que bom seria se tivesse sido assim, mas porque descobriram. Porque violentaram uma jovem, descobriram porque espancaram um idoso, descobriram porque mataram um sacristão. Porque acusaram a filha deles. Claro, e é por isso que estão percebendo, mas a maioria da população ignora. A maioria está no futebol, na cerveja e planejando as férias para não chegar atrasado. Então, claro, se as pessoas tivessem conhecimento real da situação em que estamos e do que isso pode significar a curto prazo. Por que é a curto prazo? Se não revertermos isso? Se as pessoas tivessem realmente consciência disso, elas reagiriam de forma contundente e a tempo. Especialmente aqueles que têm famílias. Isso me dá muito medo. Ontem roubaram o carro do namorado do meu irmão. Ontem roubaram o carro do namorado do meu irmão. Outro dia também, outro dia tentaram, não vou descrever o perfil, mas tentaram assaltar meu irmão mais novo, também com uma arma apontada, era uma arma de festim. Mas mesmo assim, quem não sabe, fica. A situação está muito difícil. Rubem e eu, exatamente por isso, não moro em uma área que seja mais barata, porque em uma área mais barata significa que há mais problemas. E pago uma fortuna por mês de aluguel, porque ainda não tenho dinheiro suficiente guardado para comprar uma casa. E vendo como está a situação na Espanha, com impostos, com segurança, com tudo, de modo geral. As áreas e as mais ricas também, hein? As áreas mais ricas também estão sendo afetadas. Eu acho claro... Sim, bom, em Almeria vai perguntar para alguns que moram em condomínios. Aqueles que passam o verão lá... Que entram nas casas deles, claro. Que entram em suas casas, já acharam até na piscina... E o que acontece quando vêm eles lá tomando banho na piscina? Bem, eles chamam a polícia, obviamente. Agora eles chamam a polícia e a polícia geralmente age. Mas vai chegar um momento em que serão tantos tomando banho na piscina que a polícia não vai conseguir agir. E é aí que os problemas vão começar. Você não considera o povo espanhol atual covarde em comparação com como foram nossos ancestrais historicamente? Sim. Sim, covarde e adormecido. E afeminado. Me desculpe por dizer isso, não me importo em ofender ninguém. Mas... realmente isso me incomoda de verdade. Sim, não, porque eu converso com muita gente. Muitos dizem, isso aconteceu comigo, com meu vizinho, ou acontece isso e aquilo na minha cidade. E eu digo, você diria isso comigo na frente de uma câmera? Não, porque... Não, porque vamos ver o que vão dizer. Claro, não só isso, mas já te digo, te falo para que você conte, e se acontecer algo, que aconteça com você, mas que não aconteça comigo, né? Essa? Pois se continuarmos com esse negócio de que não aconteça comigo, vai acontecer com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe e com toda a sua família. Sim, o pior é que ficamos com a cara, e você vai se arrepender de no momento certo não ter reconhecido esse problema. Sim, Rubem, outro dia defendi o janeiro. 2030. Você sabe quem é Lerra? Não vou contar o que realmente aconteceu com ele para não causar pânico. Mas é muito grave, é muito grave. Eu postei uma história muito pesada, dizendo que isso já está começando a ser. Que qualquer pessoa de fora que não se posicione claramente contra. Dessa gente que é capaz de, em plena luz do dia, praticamente linchar até a morte. Por andar com uma câmera gravando, né? O que é isso? Não, mas aqui está provocando. É verdade que ele diz que vocês são engenheiros, que não sei o quê? É verdade que Jan tem um estilo bastante provocador, poderíamos dizer, mas que ele vá ao bairro dos riquinhos, na Moraleja, dizer, olha, eles aqui jogando golfe, essas coisas. Você vai ver. Isso nunca vai acontecer com ele. Não, nunca. Então, realmente, o que aquelas pessoas fizeram dando uma surra quase até a morte, com facas, com materiais, facões, com barras de ferro? A Jan, o que ele fez foi demonstrar que tudo o que Jan faz está completamente... justificado. Mas é que vão... atrás de você? Mas é que vão te matar. Eles não vão... te avisar, não. Eles vão acabar com você. Sabe... quantas ameaças de morte recebi? Recebi várias, denunciei todas e já fui agredido com uma barra. E você? Também. Saindo de casa, por isso que estou fazendo. Agora? E você, quer dizer, você sofreu consequências? Eu sofri consequências físicas por parte da população magrebina por fazer o que estou fazendo. Então aí está. Quando fui gravar a reportagem no Push, fui durante o dia e estavam jogando pedras em mim das janelas. Se eu ignorar esses sinais deles, vamos chamar assim... o que teria acontecido comigo? O que viria depois das pedras? E se te acertarem com uma pedra na cabeça, você já sabe por que estão te acertando com uma pedra na cabeça. Porque eu publiquei o vídeo, as pedras passavam por aqui
e parei de gravar falando com um policial que estava vindo comigo me ajudando. Eu acho que já temos que sair daqui, sim. E saímos de lá porque depois das pedras, o que vem? Em um lugar que você sabe que há oratórios clandestinos, em um lugar que você sabe que há perfis radicalizados, em um lugar que você sabe que há armas. Se vir pedras, saia dali, mesmo de dia. Acho que eram umas 3 da tarde ou por aí. É que, Rubem, isso está cada vez mais e mais perigoso. Mas quero te fazer uma pergunta. Já falamos sobre a solução da França. Já falamos sobre a solução do Reino Unido, mais drástica. Na sua opinião, a Espanha tem... Solução. Sim, a Espanha ainda tem tempo, mas precisa agir agora e de forma contundente. Você já está se referindo a geopolíticas? Na geopolítica você já fala de um período? De menos de 2 anos. Sim, porque agora também Marrocos está tranquilo. Está tranquilo por causa de tudo relacionado à Copa do Mundo. Marrocos está limpando suas ruas, Marrocos quer parecer ocidental, Marrocos quer colocar no foco internacional suas cidades limpas de criminalidade e avançadas. Marrocos quer fazer uma vitrine, está fazendo uma vitrine. Então, como Marrocos está fazendo uma vitrine, Marrocos agora não pode realizar certas ações. Mas quando passar a Copa do Mundo, se não agirmos agora? E se não dissermos para Marrocos como as coisas são e como não são? Vamos ter problemas a partir de 2030, porque aí já não vai importar para Marrocos, porque Marrocos já não vai precisar montar nenhuma vitrine. Agora eles precisam parecer um grande país ocidental e nos dão uma trégua. Mas quando passar a Copa do Mundo teremos problemas. E quem estará no governo em 2030 bem, não sabemos. O que terá sido feito até lá? Por isso temos que agir já, a mensagem precisa ser enviada já, e a mensagem precisa ser enviada agora. Que Marrocos quer parecer o que não é. Porque como Marrocos quer parecer o que não é, podemos aproveitar essa janela para dizer a Marrocos e enviar a Marrocos a mensagem adequada. Acho impressionante que estejamos organizando uma Copa do Mundo com um Estado-nação atualmente em conflito conosco. Surrealismo. Não, é surrealista. É surrealista, sim. Não há... por onde pegar. E realmente, qual partido político você acha que poderia resolver esse problema? Porque é aqui que até está o maior problema de todos. Você acha que Giorgia Meloni está indo bem nessa questão? Migração? Meio termo? Ninguém fará o trabalho. Completo. Tem um preço político que você tem que estar disposto a assumir. Se você entra para governar e quer resolver esse problema, tem que começar assim que pisar na Moncloa e assumir o preço político. E assumir que, talvez esses 4 anos, você não pode ter intenções de permanecer no poder, tem que ter intenções de salvaguardar seu país, de cuidar. 4 anos, não. Esse problema não se resolve só com sua chegada? Depende de como você agir, porque se você agir de uma forma que a sua população, como faz Bukele, que a sua população, em um curto período de tempo, vai ficar consciente de tudo isso e de que você é quem foi capaz de resolver isso. Talvez te deem mais anos, mas, claro, você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar que está entrando para resolver o problema do seu país. Isso não se resolve só com um partido político. Isso aí, a sociedade civil também tem muito a dizer. E aqui na Espanha, no nível civil, fazemos pouco. Acho que também precisamos nos mobilizar. Porque no final, um movimento civil também é capaz de pressionar o suficiente para que o poder político faça o que tem que fazer. Mas claro, temos que estar unidos com lógica, com bom senso, sem fazer besteira e sabendo no que estamos envolvidos. Sem nos perdermos em histórias estranhas de bandeiras e ideologias, nem partidos políticos. Acredito que deve ser um movimento social, eventualmente liderado por um partido político, mas que exige grande mudança de paradigma, para que eu te diga quem pode fazer isso e quem não pode. Concordo totalmente em fazer isso, Rubem. Em definitivo, você manda uma mensagem de esperança, mas se no final do dia temos cabeça e somos conscientes. E isso não são relatos, isso não são opiniões, o que foi falado aqui, isso é pura estatística, pura informação. E quem quiser assumir, que assuma, e quem não quiser, que continue no filme.
mas que saiba que está causando um grave prejuízo à nação, um grave prejuízo à Espanha. E que as consequências, por mais que você ignore a realidade, vão continuar sendo as mesmas. Portanto, que mensagem você deixaria ao público? Bem, que quando estiverem conscientes do que está acontecendo, porque vão ficar conscientes, e se estiverem conscientes, que não fechem os olhos para isso. Que não escondam, que façam o possível para que seu vizinho, seus amigos, seus familiares, as pessoas mais próximas saibam o que está acontecendo, que não escondam. Ou que, quando se abrir um debate, minimize o assunto. Estamos na era da conscientização, no momento em que as pessoas precisam saber o que está acontecendo e as consequências que isso pode trazer. Então não podemos vacilar, não podemos nos refugiar em desculpas. Vão nos chamar de racistas, meu vizinho. Então que seu vizinho não fale com você, que te chamem de racista, que te chamem, coisas piores vão te chamar quando não estiverem do seu lado. Então fale sem medo, conscientize os seus. Eu acredito que assim podemos tecer uma grande rede de conscientização cidadã, que pode acabar sendo, no final, pode acabar tendo um certo resultado positivo. Eu disse isso a um alto comando policial há alguns dias. Fiquei sabendo de um crime que aconteceu em uma cidade e disse: olha, pelo que vejo, acho que não foi um espanhol. Você vê nos autos, mata-leão, facão, vê certas coisas e pensa: isso não me parece coisa de murciano, foi em Múrcia. E o alto comando policial me diz: não podia ter te contado? E eu digo: não podia. Reconhecendo o problema, dificilmente você vai combater o problema. Então é preciso reconhecer o problema, é preciso conscientizar sobre a magnitude do problema e é preciso estar disposto a lutar contra o problema. E podemos fazer isso de várias formas. Concordo, Rubem. De cima parece que tentam tapar o sol com um dedo, mas no fim todos nos queimamos. É isso mesmo. Senhores, senhoras e senhores, isso foi tudo por hoje. Um enorme prazer ter você aqui, Rubem. Esta é a sua casa. Vou tentar conseguir para você um representante da Cruz Vermelha ou de uma organização não governamental para debater com você. Vamos organizar isso. Isso. Vamos ver se eles têm coragem. E, senhores, quem quiser acessar a bebida tem o link na descrição do vídeo. E vamos deixar no comentário fixado o acesso à minha comunidade privada.